Olá! Hoje a gente vai desvendar o que é o tal do Design Thinking. Sabe, é uma abordagem, uma forma de pensar que está mudando completamente o jogo na hora de resolver problemas. E não só para empresas gigantes não, viu? Mas no nosso dia a dia também. Pensa comigo, por que algumas ideias assim do nada dão super certo? Elas simplesmente florescem. Parece até que adivinham um problema que a gente nem sabia que tinha e resolvem de um jeito que parece, poxa, genial, né? E aí, do outro lado, porque outras ideias, que às vezes têm até mais grana, mais tecnologia, simplesmente não vão para frente. A grande diferença, muitas vezes, não está no dinheiro, não. Está no jeito de olhar para o problema. E é exatamente aí que entra a mágica do Design Thinking. Então, olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, o que é de fato Design Thinking. Depois, a gente mergulha nos 3 pilares da inovação. Em seguida, vamos ver um processo de 4 etapas com um exemplo prático que é bem surpreendente. E para fechar, as chaves para a gente começar a pensar diferente. Bora lá então. Direto ao ponto. Afinal, o que é Design Thinking? Se fosse para resumir em uma única frase, seria isso. É uma abordagem que coloca o ser humano, a pessoa, no centro de tudo. A definição mais formal diz que o Design Thinking pega emprestado o kit de ferramentas de um designer para criar inovação. Só que o pulo do gato está aqui. Essa inovação é sempre focada nas pessoas. É sobre entender de verdade para quem a gente está criando alguma coisa. E olha, quem explica isso de um jeito perfeito é o Tim Brown, que é um dos grandes nomes dessa área. Ele diz que o Design Thinking é, na verdade, o ponto de encontro de 3 coisas. O que as pessoas precisam, o que a tecnologia consegue fazer e o que é necessário para o negócio dar certo. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses 3 pontos. Exato! Esses são os 3 pilares da inovação. E o verdadeiro desafio, sabe? O lugar de onde nascem as ideias geniais é justamente encontrar o equilíbrio perfeito entre eles. Olha só esse gráfico. A inovação de verdade não mora em um desses círculos isolados. Ela está ali, ó, bem na interseção de todos eles. A gente tem que se perguntar, as pessoas querem isso? A tecnologia permite que isso exista? E o negócio ele se paga com isso? Se um desses pilares falhar, a coisa toda desmorona. Um bom exemplo é o Google Glass, lembra? A tecnologia era incrível, o modelo de negócio existia, mas as pessoas simplesmente não queriam usar aquilo no dia a dia. Faltou o pilar humano, o mais importante. Ok, a teoria é bem legal, né? Mas e na prática? Como é que isso funciona? Bem, o Design Thinking é um processo, e ele tem um passo a passo bem definido. Basicamente, são 4 etapas. A primeira é observar. É sair da sua sala, ir para a rua e ver como as pessoas agem na vida real. A segunda é empatizar. Não é só ver, é tentar sentir o que elas sentem. Com base nisso, vem a terceira, solucionar, que é a hora de ter um monte de ideias sem filtro. E por último, prototipar, pegar as melhores ideias e transformar em algo que dê para testar, algo palpável. Mas ó, um ponto super importante aqui. Isso não é uma linha reta que você faz o passo 1, 2, 3, 4 e acabou. Não, é um ciclo. Você cria um protótipo, aprende uma coisa nova com ele e essa nova informação pode te jogar de volta lá para a primeira etapa, a de observação. É um ciclo que não para de aprender, criar e melhorar. A palavra prototipagem pode até assustar, né? Parece algo super tecnológico. Mas um dos exemplos mais geniais que existem começou com uma simples pilha de papel. Vamos ver como isso se transformou num aplicativo de verdade? O desafio era gigante. Criar um aplicativo para ajudar veteranos de guerra a conseguirem seus benefícios do governo. Pensa num processo que é conhecido por ser complicado, cheio de burocracia. Era exatamente isso. A equipe precisava criar algo super simples e fácil de usar. E qual foi o primeiro protótipo desse aplicativo? Uma linha de código? Não. Foi papel. A equipe sacou que o jeito mais rápido de testar se a ideia fazia sentido não era passar meses programando, era desenhar. E o jeito que eles fizeram isso foi brilhante. Cada tela do aplicativo era literalmente um desenho numa folha de papel. A pessoa que estava testando tocava num botão desenhado e aí um membro da equipe, que estava agindo como se fosse o computador, simplesmente trocava a folha, mostrando a próxima tela. Genial, né? Simples e super eficaz. A pessoa que fazia essa troca de folhas disse uma frase que resume tudo. Meu trabalho era interpretar o computador. E essa é a grande sacada da prototipagem. Testar a experiência da pessoa, ver se funciona de um jeito muito barato e rápido, antes de gastar uma fortuna desenvolvendo algo que talvez ninguém queira usar. Bom, a gente já viu o processo, viu um exemplo prático, então agora vamos juntar tudo. Porque, no fim das contas, Design Thinking é muito mais do que um método. É um jeito de pensar, uma mentalidade.
Dá para resumir em 4 princípios fundamentais. Primeiro, se apaixone pelo problema e não pela sua primeira ideia de solução. Segundo, olhe para todo mundo envolvido, não só para o cliente final. Quem mais participa desse processo? Terceiro, gere um monte de ideias. Quantidade, nessa hora, traz qualidade. E quarto, e talvez o mais importante, põe a mão na massa. Pare de só falar e comece a fazer, a criar protótipos, a testar. E para a gente fechar, fica uma provocação. Pensa num desafio qualquer. Pode ser no trabalho, na vida pessoal. E se, em vez de pular direto para a solução, o ponto de partida fosse as pessoas? Entender de verdade o que elas precisam. Que tipo de problema poderia ser resolvido de um jeito que ninguém nunca nem imaginou?